Estamos de volta com o nosso programa Palavra e Vida. No ano passado, na festa de Pentecostes de 2015, o Papa Francisco nos presenteou com uma encíclica sobre a questão do meio ambiente. Há um problema no mundo que é esse problema do ambiente. Essa encíclica começa com aquelas palavras do Cântico do Sol do Frei Francisco, São Francisco de Assis. Laudato si, louvado sejas, meu Senhor. Então, essa encíclica para nós é uma encíclica muito valiosa. Ela é direcionada não só ao mundo católico, ela é direcionada a todas as pessoas de boa vontade. Nós vivemos numa casa comum. Como diz o próprio subtítulo dessa encíclica, fala Laudato si, sobre o cuidado da casa comum. São 6 capítulos dessa encíclica Laudato si. O Papa, logo no início, diz o seguinte, cada capítulo tem uma temática específica, porém, em todos eles, algumas questões importantes sempre retornam. E ele mesmo faz uma listagem destas questões importantes. Vou falar de algumas. A primeira é a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. Significa o seguinte, que quando há uma questão ambiental, quem são os primeiros atingidos são os mais pobres. Vou dar um exemplo. E ele fala nisso na encíclica. Né? Quando diminui os peixes no mar, por causa de vários motivos, pesca predatória e também poluição, quem que sofre mais são os pescadores artesanais, porque eles dependem mais desses peixes. E assim várias outras situações, a questão da água. Quando existe falta de água boa, água potável, os ricos compram água em garrafões e os pobres. Então, é só para dizer que o Papa acentua muito isso, né? Uma relação, uma conexão íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. É bom lembrar-se sempre isso. Depois, uma outra observação que o Papa fala que é o seguinte, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, no planeta. Tanto é verdade que, por exemplo, um desmatamento da Amazônia não se refere apenas ao local onde há o desmatamento. Há reflexos no planeta inteiro. Ou então, a poluição do ar, que é feita especialmente pelos países mais desenvolvidos, o crescimento do gás carbônico atinge o planeta inteiro. Então, tudo está estreitamente conectado, tudo está bem ligado. E depois a outra observação do Papa, que percorre toda a encíclica, que é a questão do paradigma, do modelo que nós temos, a tecnologia que nós temos. Então, se nós continuarmos nesse ritmo, nós vamos acabar com o mundo. O paradigma, a tecnologia que nós temos é, vamos dizer, de aproveitar dos recursos minerais, por exemplo, de uma maneira sem limites, só que há um momento que os recursos minerais vão diminuir e vão acabar. Um exemplo muito claro disso é o problema da energia, especialmente da energia que é produzida através dos fósseis, combustíveis fósseis, especialmente o petróleo. Né? O petróleo está aí, mas o petróleo ele é limitado. Então, significa que nós temos que mudar a tecnologia, né? Nós temos que fazer um esforço de ver em que caminhos nós podemos, por exemplo, de como nós vamos nos deslocar no mundo. Será que é só por veículos individuais? Né?
são as questões grandes, né? Depois, o Papa fala no sentido humano da ecologia. Quer dizer o seguinte, não é que o fundamental é a pessoa humana que está no centro. Nós temos que salvar a pessoa humana, né? E o Papa finalmente fala na cultura, quer dizer, na cultura do descarte, de você consumir e jogar fora, né? Consumir e jogar fora. Então, o lixo que nós estamos produzindo é demasiado. Isso provém dessa cultura do descarte. Então, nós temos que nos propor um novo estilo de vida. Dessa maneira, nós podemos, né, cuidar um pouco melhor da nossa casa comum, que é o planeta. Esse documento, que se chama então Laudato Si', ele tem inspirado muitas pessoas e também a nossa igreja aqui no Brasil. Lembre-se que a campanha da fraternidade desse ano é inspirada diretamente no documento do Papa, que é a nossa Cuidar Bem da Casa Comum. A campanha da fraternidade próxima, de 2017, também vai continuar nessa direção. A campanha da fraternidade de 2017 vai falar dos biomas brasileiros. Bioma é um conjunto de vida, de panorama que existe no Brasil. Então, esses biomas, a Mata Atlântica, por exemplo, o Cerrado, o semiárido, a Mata Equatorial, a Amazônia, né? Então, nós vamos refletir no próximo ano, então, sobre essas questões do bioma brasileiro, que é inspirado diretamente nesse documento do Papa Laudato Si'. Nos próximos programas nós podemos voltar a este assunto e também já falando um pouco da próxima campanha da fraternidade. Daqui a um pouquinho nós voltamos para o terceiro momento e último momento do nosso programa Palavra e Vida.